várias entrevistas, que eu infelizmente perdi quase todas no meu HD, e era um trabalho que procurava, dentro das próprias escolas, mas é um trabalho educativo, mas dentro da própria escola, em colaboração com a Secretaria de Educação, com a universidade, e muito interessante o trabalho, muito importante, porque é um desafio muito grande. Uma coisa é você trabalhar fora da sala de aula com o você está lá dentro da escola que você vai vencer todos os problemas que existem ali, né? Então, foi um trabalho importante e a gente pode mencionar vários, quer dizer, esse projeto Axé da Bahia, que tem uma ideia também de... E tem vários trabalhos espalhados no Brasil inteiro e que, na minha opinião, eles foram, assim, herdeiros dessa ideologia, algumas pessoas participaram, que é a ideologia do Estatuto da Criança e do Adolescente. Evidentemente que é um estatuto que prevê a formação de conselhos, de participação da sociedade civil, com o Estado, aí é isso, né? É agir e intervir através dessa colaboração com sociedade civil e Estado através do direito. E a categoria políticas públicas, ela não vai ser explicitamente usada durante esse tempo, né? Ela é até interessante ver como uma categoria que vem da ciência política nos Estados Unidos termina ocupando, né, o cenário dos movimentos sociais, né, que não se falava muito nisso, mas a ideia era mesmo, o Estado tem que dar conta da sua população que é menor de 18 anos e como ele vai gerir isso. E aí, quando eles fazem o estatuto, toda a parte, assim, teoricamente, os juízes, né, da infância e da juventude, eles inclusive têm esse nome, né, interessante, eles ficam muito mais ligados à questão dos infratores, de decidir quem vai, né, como vai, se vai encaminhar, que medida socioeducativa, se é através do internato, se é através de outras, né, de outras atividades, etc. E aí você tem os conselhos tutelares, que são pessoas que são eleitas da sociedade civil, são eleitas, tem uma votação, que geralmente a gente não consegue, porque você tem que se inscrever para votar, você não vota só com o seu título, né? Então você se inscreve, vota, e cada estado, cada município, porque tem o estadual, tem o conselho tutelar, tem em vários níveis, e, por exemplo, no Rio, quando fundou, foi nos últimos lugares, tinha 10 pessoas da sociedade civil, 10 membros, e 10 do estado. E dava um problema, porque a pessoa que era da Secretaria de Educação do município, por exemplo, o município tinha uma orientação, né, a prefeitura. Então, como é que ela ia participar de uma luta que a sociedade civil estava criticando, vamos dizer assim, a municipalidade, porque qualquer indivíduo pelo estatuto pode processar e munir um processo contra a prefeitura, contra o Estado, se não estiver cumprindo a determinação do estatuto, entre elas de educação, né? E aí, quer dizer, tem trabalhos importantes no sul do Brasil também, da professora Cláudia Fonseca, trabalho sobre a implantação do estatuto. Porque o fato de ter a lei e de ter grupos trabalhando, não significa que ele esteja implementado. Aí é uma luta de implementação, é uma luta que você também pega, não está dando para ouvir, não? Alô? Agora deu. Ontem deu um problema. Então, quer dizer, depende, aí você lida também com algumas pessoas que eram do antigo Código Subvenório, estão trabalhando nessas instituições e que não aceitam, né, certas inovações. Então, é um desconhecimento muito grande, inclusive, às vezes, por exemplo, eu participava de um curso no Rio, que era sobre formação de educadores sociais. E vinham pessoas, vinham cozinheiros, vinham lavadeiras, vinham estudantes, pessoas que estavam ligadas a abrigos, né, que não eram para infratores, mas eram pessoas que eram meninos e meninas que estavam circulando nas ruas e eram convidados para participar dessas instituições. E aí várias dessas pessoas, desde estudantes, trabalhavam, diversos educadores, culpavam o estatuto pelas coisas que estavam acontecendo. Pessoas que estavam ligadas culpavam o estatuto. E, então, é uma luta muito grande de você implementar, né, uma nova lei, porque é uma mudança cultural também. Eu me lembro que no Reginaldo falou assim, quando eu comecei a trabalhar assim, com o sistema,
Até no encontro que a gente fez da SBPC aqui, eu tinha uma visão muito grande assim que aquilo dali estava servindo para ocupar. Hoje em dia, quer dizer, eu acho que não é um direito que uma adolescente, uma criança tem que ter uma boa educação. É um direito, não é um favor, é um direito que o Estado dá. Então, quer dizer, você teve. Aí eu tive uma surpresa enorme, porque eu escrevi um texto, ainda não terminei, que é pegando um pouco a história desse campo que eu estou chamando da construção dessa categoria juventude em termos brasileiros, que redundou na criação da Secretaria, né, da Juventude. E eu acho muito interessante o processo, porque as pessoas que participaram, principalmente a maioria da criação, né, da Secretaria se reuniram numa ONG do Partido dos Trabalhadores, se não me engano chama... Não é ação educativa é uma coisa que participou também, enfim. E que um dos projetos do governo Lula era a criação dessa secretaria. E como é que foi criada, né? Eu participei um pouco, eu estava aqui em Recife, algumas reuniões. As pessoas primeiro desse grupo fizeram encomenda a uma instituição para fazer uma pesquisa nas capitais brasileiras, onde tinham trabalhos sobre juventude, trabalhos municipais, só nas capitais. E aí, aqui em Pernambuco tinham vários, em vários outros estados, e aí eles foram em todas as capitais brasileiras e fizeram reuniões com as pessoas que participavam de grupos de jovens, fosse do município do estado, fosse de onde, etc., segundo temas, trabalho, educação, lazer, esporte, se quisesse dividir em grupos, discutir, e depois dessa discussão, né, terminou-se chegando, vamos dizer assim, uma ideia dos problemas enfrentados, né, pela juventude, também das classes populares, e se fundou, quer dizer, é semelhante ao outro, né, uma discussão com grupos para elaborar formação de conselhos, né, eu falei conselhos tutelares, conselho de direito, conselho tutelar, quem é conselho tutelar ganha um salário, os conselhos de direitos, os fóruns e o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA. Então, como eu acompanhei quando eu estava aqui em Recife, em função até porque da minha amiga pessoal, Regina Novaes, que mora no mesmo prédio meu, eu acompanhei muito esse movimento, e eu me perguntava, gente, poxa, não sei o que aconteceu com o outro, né? Que foi uma articulação, o que aconteceu? Né? Aí eu tinha uma ideia, quer dizer, eu não tinha escrito, mas uma ideia, eu não sabia, né, da movimentação dessas pessoas. O que o pessoal conseguiu? Conseguiu uma secretaria ligada à presidência da República, um conselho de jovens que se reúne do Brasil inteiro, discute. Nesse conselho fazem parte outras pessoas também, um número enorme de pessoas. Representantes que se renovam a cada 2 anos, e ele é dirigido pelo subsecretário da Secretaria, do caso da professora Regina Novaes. Então ela teve essa função de criar o conselho, ela dirigiu o conselho, quando ela sai fica uma estudante, que é de Belém, do Pará, uma jovem, e no lugar dela, como adjunta, fica também uma pessoa que trabalhou com ela. Não sei como a coisa está, e recentemente criaram o programa Pro-Jovem, que é de educação, iniciação, trabalho, e incorporou agora 2 outros projetos que existiam, Jovens Aprendizes e um outro, faz parte também da secretaria. Eu falei, poxa, e o outro? Como é que ficou? Né? Ainda mais que você tem uma questão para lutas de classificação, quem é o jovem? Quem é o adolescente? Do ponto de vista jurídico, o adolescente continua sendo de 14. Não, adolescente, seria o pré-adolescente, que seria até 18 anos, né? Agora, do ponto de vista que já foi aprovado, da secretaria, e também você tem órgãos, né, da Câmara, dos deputados, né, o deputado Maurício Rangel, uma pessoa que milita com isso, que tem discussões também, paralelamente à discussão para a instituição do Conselho, também estava havendo reuniões na Câmara e reunião de pessoas do Brasil inteiro que iam também a Brasília participar disso. Então a ideia de sair um estatuto que não saiu, mas está discutindo como vai ter um estatuto, porque
Se você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, quer dizer, é previsto na lei que o Estado tem obrigação com essa população, né, de mais diversas. Inclusive, o Estado tem obrigação de organizar essa população do ponto de vista também das infrações cometidas. Né? Então, há já uma coisa estabelecida. Agora, a Secretaria da Juventude, quer dizer, ela vai promover, né, ela vai promover atividades e apoiar, né, os movimentos e as instituições que estão ligadas à juventude. E aí é interessante, que aí não se fala, passa a se falar, se cria uma nova categoria para estudos de juventude, que são políticas públicas de juventude. Isso é uma linha de trabalho. Tanto que tem um livro muito interessante que chama Políticas Públicas de Juventude, onde você tem artigos de grupos que participou originalmente dessa ideia de formação de uma secretaria dessa ONG, não sei se eu estou me esquecendo o nome, que tem pessoas da ação educativa, que é uma instituição muito importante lá em São Paulo. Tem, bem, a Renovar estava por conta dela, ela na época está ligada ao Instituto, está ligada ao André, mas ela foi como uma estudiosa. Tem Helena Abrão, que trabalha na prefeitura lá e outras pessoas, inclusive o atual ministro da Secretaria de Direitos Humanos. Esse livro tem artigos também de alguns autores latino-americanos, que chama Políticas Públicas de Juventude, organizada por Virgínia, e esqueci o nome, e uma professora da USP, que é ligada à educação educativa também. Então, esse livro é um pouco fundador, né, desse tema de estudo que chama Políticas Públicas de Juventude, né? O Estado para atuar. Bem, isso achei interessante. Uma coisa que você está escrever, essas relações, etc., da semelhança, né, dos dois movimentos feitos em momentos diversos. E em volta do Rio, e eu sou convidada para ir em Brasília, de núcleos de estudo da criança, do adolescente, núcleos universitários. Tem uns 3 meses. E eu me espantei, porque eu não sabia, porque todo mundo soubesse, mas eu não sabia, que você tem uma subsecretaria de promoção da criança e do adolescente dentro da Secretaria de Direitos Humanos. E eles não sabiam, demonstravam assim, como é que esse movimento também não se expandiu, não está aparecendo. Cuja secretária, uma pessoa extremamente interessante, eles fizeram uma pesquisa na chamada comunidade escolar, quer dizer, crianças, alunos, pais eu não sei os detalhes, porque eu não li, e o que seria a comunidade escolar, e verificar, entre outras coisas, que há um preconceito muito grande contra negros, contra homossexuais, etc. E é previsto no Estatuto que as escolas deveriam ter essa matéria, né, do Estatuto, não tem. Então a ideia deles agora é ir às escolas fazer um programa de discussão com os professores, com as